E aí, pessoal, tranquilo? Estamos de volta aí dando continuidade. Lembra que eu prometi que o vídeo ia ser pequeno? Pois é, não foi. Eu tô meio político ultimamente. Vamos dar continuidade sem muita enrolação, porque tem muitos princípios para a gente ver ainda. Então, a gente terminou vendo o princípio do non-wallet, vamos agora falar do princípio da vedação ao confisco. É o seguinte, às vezes aplica-se uma carga tributária tão grande, aplica-se tributo, a ponto que você destrói a capacidade contributiva, consequentemente a capacidade até econômica do cara. E ou você pode acabar destruindo até a condição da atividade, da propriedade do cara, sabe? Você acaba fechando o estabelecimento lícito, né? Preferencialmente, se for ilícito, fecha mesmo. Mas você acaba fechando o estabelecimento da pessoa que ela não consegue se manter de tanto tributo que se aplica. Então, na hora de instituir um tributo, uma das coisas que tem que observar o tributo não pode ter caráter de confisco. Por isso que é o princípio da vedação ao confisco. Eu não posso tributar você tanto, a ponto de você não ter como continuar sua capacidade contributiva em relação a mim, ou a ponto de você não continuar sua atividade, né, a sua atividade profissional, sua atividade lícita. Então a ideia é tributar dentro de parâmetros que eu possa estabelecer uma possibilidade de tributação, sabe? E veja só que legal. O que ele diz aqui em relação a essa vedação ao confisco, necessariamente não é de um tributo isolado que é aplicado contra a pessoa. Ele estabelece na carga tributária total. Quando você analisa toda a carga tributária que está sendo aplicada e você vê que o cara não tem condição, não vai ter como pagar, não vai ter como a atividade dele prosseguir durante muito tempo, né? Eu estou matando a atividade profissional do cara, eu estou matando o cara financeiramente. Então você vai ter que analisar quais tributos ali podem ser afastados, devem ser afastados para poder fazer uma manutenção legal. Então o tributo não pode ser usado para atuação confiscatória. Só que o legal é que esse princípio também se ataca no caso das multas administrativas. Veja bem, a gente está só se preocupando com lícito, mas tem a multa administrativa. Você vai pagar atrasado com multa administrativa. Se essas multas também atingirem um valor muito exagerado, a ponto que torne impossível o pagamento dela, eu posso pedir a aplicação do princípio da vedação do confisco. Porque você está criando para mim uma carga tributária, ou no caso uma multa tributária, excessivamente alta, em que eu não tenho condição nenhuma de fazer o pagamento e voltar até a condição de estabelecimento normal entre mim e você, Estado. Então é muito legal essa ideia, porque a intenção é afastar exagero. Então, repito, a intenção é você não aplicar tributos ou uma multa de forma a acabar com o fôlego financeiro ou com a atividade do cara. Perceba que essa vedação ela ataca a carga tributária total aplicada sobre a entidade ou ente que está reclamando. Não estou falando de tributos isolados. Eu não posso aplicar o princípio da vedação ao confisco sobre tributos isolados. Eu tenho que trabalhar em cima de tributos da carga tributária total. Outra coisa, eu posso somatizar, bonita essa palavra, né? Qualquer um dos tributos, menos os fiscais, extrafiscais, perdão. Tributo extrafiscal não entra, corrigindo, né, que eu falei fiscal, tributo extrafiscal não entra no princípio da vedação. Esse caso aqui, chuta o balde se for necessário, porque a ideia não é tributar diretamente só você, é tributar a todos para ter um controle econômico. Então o extrafiscal, que é meramente regulatório da estabilidade, eu não estou nem aí. Então esse princípio da vedação aplica-se contra fiscais, parafiscais, os possíveis tributos que você tenha, multas, administrativas, só não se aplica em tributos extrafiscais. Beleza? Essa é a vedação ao confisco. Princípio da uniformidade geográfica. Ele vai falar no artigo 151, inciso 1º, é vedada a União. Então, essa uniformidade geográfica atinge a União. Tá? Estabelecer impostos que sejam diferentes de alíquota em relação a estados, municípios. Como a União ela vai tributar federal, logo pega toda a repartição. Então o tributo que é da União, ela vai atingir todo mundo. Eu não posso criar alíquotas diferenciadas de um tributo federal para cada uma. Você imagina? O estado de Santa Catarina, o imposto de renda vai ser de 5% a 80%. No Rio de Janeiro vai ser de 5% a 72%. Porra, em São Paulo vai ser de 30%, só para ferrar os paulistas. Gente boa. De 30% a 100% não pode. Tem que ser uma alíquota, tem que ser uma definição própria para todos. De forma uniforme. É o que ele fala, uniformidade geográfica. Só que tem uma exceção. A própria lei vai dizer assim, ressalvado os casos de incentivos fiscais que sejam dados para você conseguir manter o equilíbrio no desenvolvimento econômico das regiões de todo o país. A gente não pode esquecer
que o Brasil é um país, essa frase é chata, eu odeio frase pronta, mas é um país de proporções continentais, ou seja, ou como diria um amigo meu, ou seja, né? Você tem situações bem diferentes na região norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste. Então, pode sim a União instituir incentivos fiscais sobre cada uma delas para tentar equilibrar a distância, a desigualdade entre essas regiões. Mas entenda, a lei que institui o tributo ela vai definir de forma uniforme a alíquota e a aplicação. O que nós temos aqui é incentivos fiscais dados a uma região ou outra para tentar equilibrar, para tentar fazer com que ela se aproxime daquela região mais avançada do que ela. Tá beleza? Então a uniformidade geográfica não é exceção aquilo ali não. Tá? A uniformidade geográfica na aplicação da lei tem que ser respeitada. Eu só posso ter incentivos fiscais diferenciados. Foi? Princípio da não limitação. Eu não posso utilizar o tributo para limitar o seu direito de locomoção, para limitar o seu direito de acesso a bens. Eu não posso tributar você de forma, enquanto você não pagar, você não pode adquirir uma casa. Enquanto você não pagar, você não pode sair do país. Não. Só que aqui entra uma discussão que é chata, áspera e verdadeira. E pedágio? Né? Porque você fica, porque os pedágios está atacando minha liberdade de locomoção em rodovia. Pois é, a Constituição resolveu quando ela colocou lá, exceto no caso de cobrança de pedágio. É vedado aplicar o tributo de forma a restringir locomoção e acesso a bens, exceto, salvo no caso de cobrança de pedágio. Então a discussão morreu, né? Não tem o que falar. A própria Constituição prevê que o princípio da não limitação será afastado quando você falar em cobrança de pedágio. Tá fechado? Beleza, isso aqui é fácil, né? O princípio da não cumulatividade também é muito fácil. Ele vai dizer para você, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, ele vai dizer para você que nós temos que garantir a impossibilidade do imposto em cascata. Lembra que eu te expliquei cumulativo e não cumulativo? O não cumulativo é aquele que eu posso descontar impostos pagos, tributos pagos, eu vou falar de imposto, né? Pago em etapas anteriores do pagamento atual. Eu posso fazer descontos. Aqui vai acabar... Nossa, entrou um treco no meu olho aqui. E não foi um mosquito. E foi no olho daqui, tá? Antes que vocês se empolguem. Eu não vou ficar aplicando cascata, imposto sobre imposto sobre imposto. Então, a não cumulatividade é o princípio que rege essa ideia de que certos impostos não deverão ter essa possibilidade. E eu trago para vocês 4 situações. No IPI, no ICMS, que são importantes, imposto sobre produto industrializado, imposto de circulação de mercadorias e serviços. Né? Então, nesses dois aqui, eu aplico a não cumulatividade, eu forço que eles não sejam cumulativos. Impostos residuais que venham a ser, lembra, né, que eu até falei, mas ainda não trabalhamos isso com calma. Imposto residual é aquele que a União, pode criar através de lei complementar, desde que não tenha a mesma base de cálculo ou condição de cálculo de imposto previamente estabelecido. E novas fontes que forem especificamente criadas para a contribuição da Seguridade Social. Então, no caso de contribuições de seguridade, no caso de impostos residuais, imposto de produto industrializado, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, nesses 4 casos eu aplico o princípio da não cumulatividade. Nos outros casos, pode ser cumulativo, pode não ser, será cumulativo em grandes casos, mas a intenção aqui é não cumulatividade forçado nesses 4 casos. Simples, né? Os princípios mais chatos eu deixei por último. Princípio da anterioridade comum, também conhecido como princípio da anterioridade do exercício financeiro, e princípio da anterioridade nonagesimal. Isso daqui foi uma evolução muito interessante, porque durante muitos anos prevaleceu o princípio da anterioridade. Depois surgiu o princípio da anterioridade nonagesimal. E isso tornou um estudo meio maluco. Porque, na verdade, o negócio é o seguinte: você cria um tributo, ou você majora um tributo já existente. A partir de que momento? Isso aqui é tempo, aplicação temporal de um tributo. A partir de que momento aquele tributo, aquela cobrança, aquela majoração, aquela novidade pode ser incidente, pode incidir, você vê que eu enrolei a língua, pode incidir sobre o contribuinte, sobre o sujeito passivo. E é essa que é a questão. Como funciona? Tu imagina o cara mudar o imposto de renda de um dia para o outro e já ser aplicado contra você? Você imagina o cara mudar a base de cálculo do IPTU de um dia para o outro, você está lá tudo separadinho, já imaginando quanto seria para pagar e aumenta, majora pra cacete, e já tem que ser pago assim no primeiro dia que isso... Não.
Então, nós tivemos, em primeiro lugar, o princípio da anterioridade do exercício financeiro, que é a anterioridade conhecida como comum. Esses princípios caem muito em prova, tá? Então, por isso que eu vou dar uma atenção maior para eles. O que significa? Vamos atacar só ele. São 3 tipos de uso da anterioridade. Eu vou atacar a primeira. Quando que uma alteração ou majoração, ou uma instituição de um tributo começa a valer? No próximo exercício financeiro. Então, vamos trabalhar a regra clássica, depois eu te mostro exceções. A regra é, todo tributo criado ou majorado no exercício financeiro atual só vai valer no próximo exercício financeiro. O que significa isso? Tributos que forem majorados ou criados até 31 de dezembro, no nosso caso de 2015, só poderão começar a valer em 1º de janeiro de 2016. Entenda, não é princípio da anualidade, não é que eu tenho que esperar um ano, esse princípio não existe mais. O Código Tributário antigamente previa o princípio da anualidade, anterioridade anual. Tinha que esperar um ano, então 31 de dezembro de 2015 era 2016, isso não existe mais. Aqui até 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro está valendo. Beleza? Então o princípio da anterioridade sempre disse que se eu criar um tributo 10 de fevereiro, 30 de abril, 40 de setembro, 31 de dezembro, não importa. Os criados nesse exercício só começam a valer para o próximo. Beleza, esse é o princípio da anterioridade comum. Só que aí você começa a fazer alguns questionamentos. Por exemplo, os impostos extrafiscais. Qual é a funcionalidade deles? Intervir no desequilíbrio que está surgindo econômico naquele momento para poder manter, para poder garantir essa estabilidade. Aí tu imagina que a gente começa a passar uma situação, igual aconteceu em 2014, que eu dei como exemplo, da bolha imobiliária americana que ferrou todo mundo lá e chegou aqui. Imagina, caramba, tem que baixar o IPI, tem que arrancar IPI de não sei o quê. E putz, nós estamos em fevereiro, agora só ano que vem. Vamos botar a lei agora, só ano que vem que vai valer. Então você não consegue ter poder sobre a intervenção econômica. Então já começaram a falar assim, impostos extrafiscais não terão aplicabilidade da anterioridade, do princípio da anterioridade comum. Pronto, começaram a surgir as exceções. Então estou te mostrando aqui, ó, anterioridade comum, as exceções, imposto de exportação, imposto de importação, imposto de operações financeiras e produtos industrializados. São os 4 impostos extrafiscais mais conhecidos na história do mundo. Até aqui, beleza. Então esses 4 caras vão aplicar o princípio da anterioridade? Não, porque eles têm a função de intervir no desequilíbrio. Porra, eu não tenho que esperar de janeiro a janeiro do outro ano. Aí não vou conseguir interferir. Porque tudo que está de ruim agora em fevereiro, março e abril, nesses meses, eu só vou conseguir tentar intervir em janeiro do ano que vem, não rola. Então contra eles não entra. CID e ICMS combustíveis. Foi aquele que eu falei, a contribuição para a intervenção no domínio econômico e ICMS, a circulação dos combustíveis. Aqui é para incentivo ou para convênio feito junto ao Conselho Fazendário. Só vai valer para o ano que vem, então o incentivo, não tem planejamento, não dá para aplicar. Então você já entende que também não cabe o princípio da anterioridade nele. Imposto extraordinário de guerra, que é para compensar, já falamos sobre ele, as despesas extraordinárias por uma guerra externa ou uma guerra iminente. Eu vou esperar para o ano que vem? Não. Então você tem aqui o IEG, Imposto Extraordinário de Guerra. Empréstimos compulsórios também não aplica-se, mas em todos os casos, não. Vamos lá. Empréstimos compulsórios podem ser criados com 2 situações. Uma, que está aqui, para gastos extraordinários baseados em guerra iminente ou guerra externa e calamidade pública. Segundo, para para investimento, eu falei com tanto ânimo e falei errado, é um imbecil, né? Para investimento de utilidade pública, de interesse público, de relevância pública ou até urgência. Empréstimo compulsório para investimento, princípio da anterioridade aplica-se. Empréstimo compulsório para calamidade pública ou guerra externa ou iminente, não se aplica. Então perceba que eu coloquei para você, o empréstimo compulsório, se a sua banca fala para você, não cabe o princípio, não será aplicado o princípio da aplicabilidade, o princípio da anterioridade comum ou o princípio da anterioridade do exercício financeiro no caso, empréstimos compulsórios. Está certo? Não. Porque empréstimo compulsório para investimento público se aplica. Não se aplica somente em caso de calamidade pública e guerra. Você percebeu que é meio óbvio? É o mesmo padrão. Eu vou esperar até ano que vem? Não tem graça. E as contribuições de seguridade, óbvio, né? Quando você fala em contribuição de seguridade, não há por que você ficar se preocupando tanto em esperar até ano que vem, porque a intenção é resolver alguma pendência nova. Beleza?
Então, primeiro ponto, o princípio da anterioridade significa que todos os princípios criados ou majorados durante o primeiro período financeiro só vão valer no próximo, com exceção daqueles que você percebe a óbvia necessidade de aplicação imediata. É a segunda forma de aplicação da anterioridade, que é a não aplicação. Gostou? Mongol, né? É você aplicar imediatamente. Porém, existem casos que são um pouco mais complicados. Porque, por exemplo, você imagina você aplicando uma alteração no IPI, vou usar porque está aqui logo de cara no primeiro, e já começar a valer amanhã. Tudo bem que a ideia do IPI é controlar, né, de novo, o papo da estabilidade da economia, da estabilidade do equilíbrio econômico-financeiro. Mas pensa comigo, eu vou aplicar logo agora, de cara, sabe? Começou a valer hoje, amanhã, já está porque a não aplicabilidade atinge ele? Sim, essa é a regra do princípio da anterioridade comum. Só que aí depois corrigiram essa distorção com uma emenda constitucional que trouxe a ideia do princípio da anterioridade nonagesimal, que chegou para você, criou o artigo 150, inciso 3º, né? Aliás, terceiro não, né? Desculpa, inciso 3º, a linha C da Constituição Federal. Acho legal que eu fico encostando, apaga tudo, né? Mas beleza, eu ajudo pra cacete. Criou a linha C. Ele vem para você e fala assim, nesses tributos, percebendo ou não, porque aqui ele não está preocupado com a anterioridade inicial, certos tributos deverão respeitar uma anterioridade de 90 dias da sua publicação para a sua aplicação. Surgiu a anterioridade nonagesimal. Nonagesimal vem de 90 dias. Então, veja bem, anterioridade comum é de 1 ano? Não. É de exercício financeiro. Anterioridade nonagesimal é de prazo? É 90 dias. Então, ele vai chegar para você e vai dizer assim, primeira coisa, os princípios são aplicados juntos, ao mesmo tempo. Então, pode ser que você tenha um imposto, né, uma alteração, que seja aplicada a anterioridade e também seja aplicado, consequentemente, a anterioridade nonagesimal. Então, em alguns casos, você vai ter uma alteração, uma majoração, digamos, oferecida 31 de dezembro, que no dia 1º de janeiro não vai valer. Porque ela já tem a anterioridade comum, mas ainda não atingiu a nonagesimal. Então, elas são somados, tá? Tem que esperar o exercício financeiro e 30 dias da publicação. Por exemplo, eu publico, isso daqui é para pegar o último trimestre do ano, tá? Eu publico no dia 20 de novembro uma majoração de algo que tem que respeitar os dois princípios. Então, no dia 1º de janeiro do ano que vem, eu respeito o princípio da anterioridade comum. Mas ainda tem que esperar 20 de dezembro, 20 de janeiro, 20 de fevereiro. Lá em fevereiro, que ele vai começar a ser aplicado efetivamente por conta do princípio da anterioridade nonagesimal. Então, veja bem, existem tributos, impostos, tributos que podem ser aplicados os dois? Existem e serão. Mas eu queria te mostrar o seguinte, eu mostrei os que não se aplicam à anterioridade comum, beleza? Eu vou te mostrar agora os que se aplicam à anterioridade nonagesimal. E aqui eu vou ter que fazer uma observação sobre IPTU e IPVA, mas vamos com calma. A anterioridade nonagesimal se aplica no IPI, olha só que legal, o IPI não aplica, deixa eu achar, né? O IPI não aplica a anterioridade comum, mas aplica a nonagesimal. Então, no caso do IPI, por mais que você faça a majoração em fevereiro, março, você tem que esperar 90 dias para valer. No mesmo exercício financeiro, mas tem que esperar 90 dias. Agora, pensa comigo. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de operações financeiras, que são os outros 3 extrafiscais mais comuns de aparecerem juntos, não estão em nenhum dos dois. Então, se aplica o que para ele? Nada. Esse tem aplicação imediata, esse tem aplicação imediata, esse tem aplicação imediata, ou seja, tem a não aplicação da anterioridade. Tranquilo? Então, eu tentei montar um esqueminha para você perceber quais que se reúnem aqui e que você vai aplicar ou um ou outro, e os dois, cara, é o que sobrar. Entendeu a jogada? Ou você aplica um, outro ou nenhum. Para aplicar os dois é o que sobrar. Então, se não tiver na exceção, tô nem aí. Você vai perceber. Contribuição de seguridade. Contribuição de seguridade. Ah, então na caso de contribuição para a seguridade, eu não vou respeitar o princípio da anterioridade? Não, mas eu tenho que respeitar a nonagesimal. Foi? Então já vi IPI, contribuição de seguridade. Terceiro caso, CID e ICMS combustíveis. Não aplico anterioridade, beleza? Pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro, porém 90 dias após a data da publicação da lei que institui ou majora aquele valor. Beleza? Aquele tributo. Agora presta atenção. Alíquotas de IPTU e IPVA.
IPTU e IPVA tem um detalhe interessante, a base de cálculo. Então, eu vou colocar aqui em cima, base de cálculo de IPTU e IPVA. Só que eu queria que você entendesse o seguinte, eu até fiz merda em colocar em vermelho para ficar igual. Na verdade, isso aqui era para ter escrito em preto, né, para você conseguir entender. O princípio da anterioridade comum se aplica... Agora eu vou tentar corrigir a merda que eu fiz, né? Era para escrever de preto para ficar diferente. Se aplica na alteração da base de cálculo do IPTU e do IPVA. A base de cálculo, por exemplo, do IPTU é o quê? O valor venal da propriedade. Beleza. Se eu quiser alterar a base de cálculo, eu vou ter que esperar o próximo exercício financeiro. Foi? Aplica-se. Agora, e se eu quiser alterar a alíquota? Ele não diz que se aplica isso para a anterioridade para a alíquota. Na alíquota, você só vai respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. Então, toma cuidado que é muito comum nas provas eles fazerem essa brincadeirinha aqui. Questões clássicas fazem o seguinte. No dia 20 de... Um exemplo de novo, né? 20 de novembro de 2015 é instituída uma nova legislação que altera a base de cálculo e alíquota de imposto de IPTU e IPVA. No dia 1º de janeiro de 2016, quais serão as alterações aplicadas? Vamos lá. Eu preciso respeitar a anterioridade somente no caso de base de cálculo. Então, 1º de janeiro de 2016 já está valendo a nova base de cálculo. Perfeito? Perfeito. Mas já está valendo a alíquota? Não. Porque foi 20 de novembro, eu tenho que esperar o nonagesimal, os 90 dias para chegar a isso. Então, quando você fala em alíquota, é o contrário. Não se aplica a anterioridade, mas a anterioridade comum, mas se aplica a nonagesimal. Então, esse é o ponto que as bancas gostam de pegar. Base de cálculo, aplica-se a anterioridade comum e não a nonagesimal. Alíquota, aplica-se a nonagesimal, não aplica a anterioridade comum. IPTU e IPVA apenas nesses dois casos. Tá tranquilo? Então, eu posso te falar que quando que eu vou aplicar somente a nonagesimal e não a anterioridade. Somente a nonagesimal. IPI, contribuições de seguridade, CID e ICMS combustíveis e alíquotas de IPTU e IPVA. Porque eu sei que nesses casos também não se aplica a anterioridade comum. Quando que eu não vou aplicar nenhuma das duas? Aí você pode tirar isso aqui que está aqui embaixo. Imposto de exportação, imposto de importação, imposto de operações financeiras, imposto extraordinário de greve, empréstimo de greve de guerra. Porra, só faltava essa, né, de greve. Empréstimos compulsórios, guerra ou calamidade pública. Porque na contribuição de seguridade entra aqui. Beleza? Então esses caras aqui, eu vou até marcar para você, ó, esse e esse. Aplica-se apenas a anterioridade da lei e, consequentemente, anterioridade comum e, consequentemente, base de cálculo de IPTU e IPVA. Beleza? Então, para aplicar somente um, para aplicar somente o outro em relação ao um. Quando que eu não aplico nenhum? Quando ele não está previsto nem aqui nem aqui. Então, foi esses caras que eu te mostrei. Os outros todos, aplicam-se os dois. Os outros todos que eu tenho como condição, aplicam-se os dois. Agora, se você perceber, não sobrou ninguém, né, cara? Então, imposto de renda, anterioridade comum, porque não está aqui na nonagesimal. ITR, anterioridade comum, não está no nonagesimal. Está fechado? Então, assim, a minha preocupação não é difícil você analisar isso aqui, porque você tem, pelo menos, eu vou marcar de vermelho, 1, 2, 3, 4, que você tem certeza que aplica-se só a nonagesimal, mas não se aplica a comum. Agora, nos outros detalhes, nos outros casos, você tem uma anterioridade apenas, ou você vai ter as duas ou não vai ter nada. Então, assim, a minha preocupação maior, eu vou bater de novo, é base de cálculo e alíquota de IPTU e IPVA. Tá? Porque no caso de base de cálculo de IPTU e IPVA, tem a aplicação da anterioridade comum, e no caso de alíquota, tem a aplicação da anterioridade nonagesimal. Tá fechado, amigo? Então a gente mata princípios aqui, toma muito cuidado com esses dois, eles costumam cair bastante na sua prova, beleza? Um abraço, até o nosso próximo vídeo.